Imagine descobrir que o mapa do mundo que conhecemos pode estar incompleto. Durante séculos, exploradores, cartógrafos e aventureiros falaram sobre algo estranho no extremo sul do planeta. Uma enorme barreira de gelo que, segundo algumas teorias, poderia esconder terras desconhecidas além da Antártida. Mas será que isso é apenas uma teoria da internet? Ou existe algum mistério real por trás dessas histórias? Neste vídeo vamos explorar mapas antigos que confundem historiadores, expedições pouco conhecidas no Polo Sul, teorias sobre terras escondidas. E o que a ciência realmente diz sobre tudo isso? Prepare-se para uma jornada até um dos lugares mais remotos da Terra. O continente mais misterioso do planeta. A Antártida é o continente mais isolado da Terra. Ela é maior que toda a Europa. Grande parte do território é coberta por uma camada de gelo que pode chegar a cerca de 4 quilômetros de espessura. As temperaturas podem cair para aproximadamente 80 graus negativos. Por muito tempo, ninguém sequer sabia que esse continente existia. Durante séculos, mapas antigos mostravam apenas um grande espaço vazio no extremo sul do planeta. Mesmo assim, alguns cartógrafos acreditavam que algo deveria existir ali. Eles chamavam esse território de Terra Australis Incógnita, que significa Terra do Sul Desconhecida. A ideia era simples. Se existiam grandes massas de terra no hemisfério norte, então o hemisfério sul também deveria ter algo para equilibrar o planeta. Durante muito tempo isso foi apenas uma hipótese. Até que, no século XIX, exploradores finalmente chegaram à região. A descoberta da Antártida. A Antártida foi avistada oficialmente pela primeira vez no ano de 1820. Expedições da Rússia, da Grã-Bretanha e dos Estados Unidos relataram enormes formações de gelo no horizonte. Mas explorar o continente era extremamente difícil. Durante décadas, poucos exploradores conseguiram sequer chegar perto da costa. Foi apenas no início do século XX que algumas expedições começaram a avançar para o interior do continente. Um dos nomes mais famosos dessa história foi o explorador Roald Amundsen. Ele se tornou o primeiro homem a chegar ao Polo Sul no ano de 1911. Mas conforme as expedições avançavam, algo curioso começou a acontecer. Alguns exploradores passaram a relatar fenômenos estranhos e paisagens inesperadas. A teoria das terras além do gelo. Na internet, uma teoria ganhou muita popularidade nos últimos anos. Ela diz que a Antártida não seria o limite final do mundo conhecido. Segundo essa ideia, o continente seria apenas uma enorme barreira de gelo. E além dessa barreira poderiam existir outras terras ainda desconhecidas. Algumas versões dessa teoria dizem que essas regiões poderiam esconder grandes territórios ainda não descobertos, povos muito antigos que teriam vivido isolados, ou áreas do planeta que nunca foram exploradas pela humanidade. Mas de onde surgiu essa ideia? Parte dessa história vem de mapas antigos que ainda intrigam historiadores. Um dos mapas mais citados nessas teorias é o chamado Mapa de Piri-Reis, criado no ano de 1513. Esse mapa mostra partes da América do Sul, mas também apresenta formas que algumas pessoas interpretam como sendo a Antártida sem gelo. Se isso fosse verdade, significaria que alguém teria mapeado o continente centenas de anos antes da sua descoberta oficial. No entanto, muitos historiadores acreditam que essa interpretação está incorreta. Provavelmente o mapa representa apenas regiões da América do Sul desenhadas de forma imprecisa. Mesmo assim, ele continua sendo citado em muitas teorias sobre mistérios do planeta. Outro exemplo são mapas medievais que mostram enormes territórios no sul da Terra. Essas terras foram desenhadas muito antes de qualquer expedição real. Isso faz algumas pessoas perguntarem: será que esses cartógrafos sabiam de algo que hoje esquecemos? Ou estavam apenas imaginando? Outro elemento que alimenta essas teorias são algumas expedições pouco conhecidas. Uma das mais famosas aconteceu logo após o fim da Segunda Guerra Mundial. No ano de 1946, os Estados Unidos lançaram uma grande missão chamada Operação Igum. Essa operação envolvia mais de 4.000 soldados, aviões militares e equipamentos avançados para clima extremo. Oficialmente, o objetivo era estudar a Antártida e testar equipamentos em condições muito frias. Mas algumas teorias dizem que a missão teria outros objetivos secretos. Algumas pessoas acreditam que os militares estariam investigando estruturas estranhas no gelo ou possíveis territórios escondidos. Porém, até hoje não existe nenhuma prova concreta disso. A explicação oficial continua sendo a mais aceita. Mesmo assim, o mistério continua despertando curiosidade.
O que a ciência diz hoje? Hoje sabemos muito mais sobre a Antártida graças à tecnologia moderna. Satélites observam o planeta constantemente. Radares conseguem mapear o que existe abaixo das camadas de gelo. E cientistas estudam o continente há várias décadas. Essas pesquisas mostram que a Antártida realmente é um continente gigantesco. Debaixo do gelo existem montanhas, vales e até lagos subterrâneos. Mas não existem evidências de grandes terras escondidas além dela. Na verdade, o continente está cercado pelo chamado Oceano Antártico. Ou seja, depois da Antártida existe principalmente mar. Mesmo assim, ainda existem muitas regiões pouco exploradas. Alguns cientistas dizem que conhecemos mais sobre a superfície da Lua do que sobre certas áreas do fundo do oceano na Terra. Por que essas teorias continuam? Os mistérios sempre despertaram a curiosidade das pessoas, especialmente quando envolvem lugares extremos. A Antártida é remota, é perigosa e também é muito difícil de explorar. Isso faz com que ela pareça o cenário perfeito para teorias e histórias misteriosas. Até agora, porém, todas as evidências científicas indicam que não existem continentes escondidos além do gelo. Mesmo assim, o continente continua cheio de segredos. Existem lagos subterrâneos isolados, formações geológicas muito antigas, e até micro-organismos que sobreviveram isolados por milhões de anos. Em outras palavras, a Antártida ainda é um dos lugares menos compreendidos do planeta. Então, afinal, existem terras além da Antártida? De acordo com a ciência moderna, não existem evidências que comprovem essa ideia. Mas a história mostra que o nosso planeta ainda guarda muitos mistérios. E lugares extremos como o Polo Sul sempre despertaram a imaginação humana. Talvez, no futuro, novas tecnologias revelem segredos escondidos sob quilômetros de gelo. Até lá, a Antártida continua sendo um dos lugares mais fascinantes e misteriosos da Terra. E quem sabe, que outras descobertas ainda nos aguardam no extremo sul do planeta?